Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 do livro de Esther. Chegamos ao final de mais um livro, glória a Deus. E eu nem coloquei título, porque diferente do início do livro, que Mordecai e Esther estavam ali, né, tentando sobreviver. Que mais? E se escondendo um pouco, não comentando muito a respeito da sua raça, do seu povo. O final do livro é bem diferente e a gente vai ver aí ele se não somente se revelando, mas aquilo lá colocou eles num lugar acima, né? Tanto eles trabalharem para o seu povo, se preocuparem, se importarem, se doarem, a ponto de eles falarem, cara, a minha vida eu tô aqui em favor das pessoas, sabe? Se eu morrer, morrerei, como disse a Rainha Esther, né, em um dos capítulos atrás. Se eu morrer, morrerei. Mas o importante é a história de Deus, é o que Deus fez, é o que Deus faz, é o que Deus continua fazendo. E eu não posso, né? É aquela canção, não sei quantos aqui já ouviram, que diz: o que for fazer nesta estação, nessa geração, não faça sem mim, Senhor. Então, Mardoqueu e Esther, eles têm essa revelação. E o capítulo, ele tem apenas 3 versículos. Eu não sei se em algum capítulo da Bíblia é tão pequeno quanto esse. Então, nós já vamos começar a falar também um pouco sobre, né, os próximos livros. Afinal de contas, hoje também a gente não somente finaliza o livro de Esther, mas a gente finaliza uma porção muito importante da Bíblia, que são os livros históricos. Então, a gente começou né, lá em Gênesis, de Gênesis até Deuteronômio é o Pentateuco, são os livros de Moisés. O livro que vai contar da criação e, enfim, daquela constituição do povo de Deus, né, e das leis que Moisés deixou e um monte de coisa ali. Então, até Deuteronômio a gente fechou uma porção que falava sobre o Pentateuco, que é um livro muito importante para o povo hebreu. E, e ali a gente fechou a primeira porção. E aí depois a gente passou para os livros históricos, que são os livros que foram levantando rei após rei, né? E aí a gente foi vendo a história, né? Ali de Davi, na verdade de Saul em diante, até rei Davi e todos os outros decorrentes dele. Então, foi bem interessante. E aqui acaba então no livro de Esther. Então é isso. Então, a gente vai finalizar aqui nesse capítulo e aí os próximos vêm então os livros de sabedoria. E os livros de sabedoria, eles vão falar a respeito de sabedoria. Eles vai compor ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que mais? Esses livros que vão nos trazer sabedoria. E a gente sabe que Jó, já começa em Jó, e eu não vou enganar vocês que o livro de Salmos, o livro de Provérbios até mesmo, o livro de Eclesiastes, eles vão trazer muito um pouco da veia ali, que fala um pouco sobre sofrimento. E sofrimento e sabedoria tem tudo a ver. Porque esses dias eu tava até comentando com um amigo meu aqui da sala, que ele virou e eu entrei sorrindo assim, ele, que foi, Marina? Que não sei o que, tá toda alegrinha aí, né? Ficou de conversinha. Aí eu virei, eu falei, pois é, me deixa, uai. Aí ele, com certeza, melhor sorrir do que chorar, que não sei o que. Aí o Senhor virou para mim e falou assim, é hora de você discipular, é hora de você falar sobre as histórias da Bíblia. Aí eu virei, eu falei, realmente, é muito bom sorrir, é muito bom estar feliz, eu gosto e Deus se alegra, tipo,
A gente gosta de ser feliz, mas deixa eu falar uma coisa, a própria Bíblia fala que às vezes é melhor estar em casa onde há luto do que onde há festa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está em lugares onde a gente está sorrindo, onde a gente está em festa, onde a gente está fazendo aquilo que a gente quer, mas a gente não tem a capacidade de se voltar para dentro e entender algumas coisas. E meditar a respeito de algumas coisas, de amadurecer, de crescer por dentro. O sofrimento muitas vezes produz isso. Aí ele virou para mim e falou: é verdade. E até mesmo porque, Marina, o que seria da felicidade se não fosse o sofrimento, né? A gente não saberia o que é sonhar, sabe? Se não fosse a gente estar sofrendo por algo, a gente não saberia quando a gente ficaria contente. E é isso. E hoje pela manhã também, eu estava escutando uma live aqui no carro e eu estava pensando nisso. O cara, o pastor, né, o profeta, estava falando a respeito de Jesus, quando Jesus aceitou ir para a cruz, né? Na verdade, ele estava ali numa ceia, numa reunião. E aí Jesus virou e falou: chegou a hora, é chegado a hora. E aí eu pensei, né? Pensando assim, aí eu até me desconectei um pouco do que eu estava ouvindo e eu comecei a pensar. Jesus devia estar pensando: cara, eu não vejo a hora de estar na glória de novo. Eu não vejo a hora de estar no meu reino, no meu, sabe? Tipo, eu não vejo a hora de chegar lá de novo. Mas era necessário um processo. E esse processo às vezes é um pouco difícil, é um pouco árduo e é um pouco doloroso. E eu não falo que a gente tem que pedir sofrimento, porque até Jesus falou: passa de mim esse cálice. Se for possível, Deus, passa de mim esse cálice. Mas não é que a gente tem que pedir o sofrimento, mas quando é isso que nos está proposto, a gente tem que saber que para a gente sair de um ponto A e ir para um ponto B, ir para o momento da vitória, da alegria, do sonho realizado, é necessário um processo, existe um processo, existe uma parte que a gente precisa passar e que a gente não se exima disso. E por que eu tô falando tudo isso? Isso daí tem tudo a ver com os próximos livros, os próximos capítulos, que se Deus permitir, a gente estará aqui comentando, falando. Mas isso também tem tudo a ver com esse capítulo 10 do livro de Esther. A gente vai começar lendo, a gente vai orar e depois a gente vai, então, entender o porquê que eu comecei falando a respeito disso. A Regina entrou, minha mãe entrou. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Eu não queria perder aqui minha linha de raciocínio, então eu acabei não falei nada. David também. Então vamos lá, gente. Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por mais um livro concluído da Bíblia. Muito obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigada por chegar até aqui e porque o Senhor, sabe, nos conduziu de uma maneira tão bonita, sabe, Deus, a cada dia revelando quem Tu és, revelando que o Senhor está no cuidado de todas as coisas, revelando, sabe, a maneira como o Senhor está conduzindo toda a história, sabe, Deus, também nos ensinando a nos colocar, sabe, em posição, sabe, a usar de estratégias que o Senhor quer fazer no mundo e quer fazer através de nós. Por isso nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos eximir a nossa responsabilidade, aquilo que cabe a nós fazer, aquilo que cabe a nós nos levantarmos. Muito obrigada, porque durante todo esse tempo, sabe, Deus, desses livros históricos, nós aprendemos demais, Deus. Muito obrigada. Nós aprendemos demais sobre o povo de Deus, nós aprendemos demais sobre o povo israelita, sabe, Deus, e nós sabemos que a nossa história está totalmente entrelaçada com essas histórias, porque nós hoje somos povo de Deus, nós hoje somos, sabe, o Senhor nos chamou, o Senhor nos constituiu.
E o sangue de Jesus nos comprou por um alto preço, para que possamos, sabe, tá adentrando e tá aí usufruindo dos mesmos direitos, bênçãos, promessas deles. Então, em nome de Jesus, continua a nos conduzir neste último capítulo de hoje, sabe, Pai, se o Senhor assim nos permitir, nos permita, sabe, Deus, passar para os próximos livros, para o próximo livro, para essa próxima porção em que o Senhor quer nos ensinar aí. É o que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, capítulo 10 vai começar dizendo assim. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Conclui-se assim o livro de Esther e os livros históricos. Então, aqui a gente vai ver que após isso, então, após tudo aquilo que aconteceu, não somente Deus os exaltou sobremaneira, como parece que o rei Xerxes ali, ele estava, sabe, deixando o povo judeu se prosperar mais do que o próprio povo do seu reino. Porque vai dizer que ele colocou o povo dele para ser trabalhador forçado. Enquanto isso, o povo hebreu, o povo que Mordecai ali se esmerou ali em enquanto Mordecai estava ali, ele estava em uma alta posição a ponto de ajudar a fazer com que o seu povo ficasse em pleno bem-estar, mesmo estando exilado. Lembrando que esse livro aqui, eles ainda estão exilados ali na Pérsia, fora então do seu país. E Mordecai estava trabalhando para isso, estava trabalhando pelo bem-estar do seu povo, pela prosperidade do seu povo, pelo progresso da sua raça, como vai dizer. E então, olha a diferença que a gente vê do início do livro de Esther, quando Mordecai e Esther estavam ali. Primeiramente, Mordecai, ele sempre foi essa pessoa que ele ajudou os outros, que ele não estava preocupado em somente se ascender, né, em somente se colocar, né, nessa posição, num lugar mais alto. Primeiramente, ele cuidou da sua sobrinha, da sua prima, Esther, né, que no caso, qual o nome dela? Hadassah, né? Ele cuidou dela, depois ele levou ela para que ela pudesse ser uma possível candidata à nova rainha, né, a esposa ali do rei. E depois ele trabalhou pelo seu povo e ele não parou por aí. Ele continuou trabalhando e ele não usou daquela alta posição que estava dando a ele somente para se favorecer, mas ele continuamente estava trabalhando. Mas isso tudo eu anotei, e eu tirei assim, que isso tudo aconteceu mediante as pressões. Primeiro, ele foi exilado. Segundo, ele perdeu seus parentes. Terceiro, ele como é que se diz? Passou por toda essa aflição de ter o seu povo destruído e morto. Então, isso foi amadurecendo, a ponto que no final, isso já era uma essência de Mordecai. A gente vê que essa era uma essência de Mordecai. E no final, ela aflorou, a ponto de que quando ele ascendeu, né, ele foi colocado numa
boa posição ali pelo rei, ele foi estimado, ele foi considerado, né? Ele continuou trabalhando pelas pessoas, pelo avanço do reino, pelo avanço do seu povo e pelos propósitos de Deus. Então, é por aí. E que a gente fique, né, com essa lição de Mordecai, de sempre estar aí tendo em autoestima as pessoas, considerando os aos outros superiores a nós mesmos. E o quanto mais for nos dado, que nós usemos para abençoar vidas, né? Esse livro é muito, a gente, né, no início desse livro, a gente falou muito sobre o Rio Grande do Sul também, né? O Rio Grande do Sul continua precisando das nossas orações, então, e é isso, que nós possamos, sabe, usar de tudo que nos foi dado e tá podendo abençoar as pessoas ao nosso redor, longe de nós, com o que nós tivermos. Amém? Pra gente não se alongar. Ixi, já passei do meu horário. Foi mal. É isso, gente. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Começando o livro de Jó. Beijo.